Meus irmãos, vamos então ouvir a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta noite. Vamos para isso então retornar ao livro dos Juízes, agora no seu capítulo de número 10. Vamos então, irmãos, Juízes, capítulo de número 10. A saga dos Juízes continua. Após Deus ter destruído Abimeleque, lembram-se? Dado a ele paga dos seus pecados, agora se levantam respectivamente o 6º e o 7º juiz. Vamos então, Juízes, capítulo de número 10. Nós faremos a leitura, irmãos, embora nós ouviremos a palavra do nosso Deus em todo o capítulo 10, mas nós faremos a leitura agora do versículo 1 ao versículo de número 5, que nos contam acerca dos dois juízes após Abimeleque. Preste atenção na leitura, por favor, irmãos. Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele, se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair, e foi sepultado em Camon. Vamos orar a Deus. Ó Deus santo e bendito, Pai, sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito, Pai, no qual nós fomos selados, abra o nosso coração, para que a verdade, Pai, que é a Tua palavra, nos venha a falar, ó Deus, de maneira poderosa, e nós sejamos levados ao verdadeiro arrependimento, a sermos ensinados a valorizarmos a graça do Senhor em nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai. Revela-nos, Pai, o seu ser neste texto que lemos da Tua Escritura, ó Pai, e a Tua vontade para que pelo Espírito Santo em nós e pela graça de Jesus Cristo nós possamos cumpri-la segundo o seu querer. Em nome de Jesus nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, vocês se lembram do estrago que fez Abimeleque em Israel? O filho de Gideão, filho da concubina de Gideão, que quis tomar o poder sobre Canaã nos seus ombros e fazer a força. Lembram-se da revolta que Abimeleque promoveu em Israel, matando seus irmãos, filhos de seu pai, os 70. Mas Deus, de fato, vingou o sangue dos 70 filhos de Gideão, e fez com que a sua ira caísse, a sua justa ira caísse sobre Abimeleque. E então Abimeleque morreu, e posteriormente foram levantados esses dois juízes, Tola e Jair. E o texto de Juízes, o capítulo 10, dá pouquíssimos versículos a esses dois juízes. O escritor do livro de Apocalipse gasta muita pouca tinta, por assim dizer, ao escrever acerca destes dois juízes, respectivamente o 6º e o 7º juiz. Veja aí o versículo de número 1. Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, então o 6º juiz, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Então ele é da tribo
Issacar, mas habitava na tribo de Efraim. Você vê uma má organização aqui no início dos habitantes das tribos. Como havia muita mistura em Canaã, como os povos pagãos não haviam sido expulsos de Canaã, havia uma confusão. Vocês viam homens morando em tribos que não eram as deles. E assim também você via homens que nem mesmo israelitas eram, como nós temos visto aqui, morando dentro de Canaã, ou ora vindo tomá-la, como são as guerras contadas aqui no livro dos Juízes. Meus irmãos, Tola e Jair fazem parte do grupo dos juízes menores, assim como existem os profetas menores. Mas no caso dos profetas menores, eles tomam essa designação, é dada a eles essa designação porque os seus livros são menores. Aqui no caso, o grupo dos juízes menores são aqueles que pouco o texto informa acerca deles. Vocês têm, por exemplo, como nós veremos aqui a partir do versículo 6, do capítulo 10, e aí tomando o capítulo de número 11 e 12, a história de Jefté, um dos juízes. Como foi a história de Gideão, o autor de Juízes dá grande atenção a alguns juízes, como Gideão, como dera Gideão, como dera a Jefté, como dará, nós veremos, a Sansão. Mas alguns outros têm um relato muito breve, então eles fazem parte dos juízes menores, assim como Sangar. A gente passou por Sangar lá em Juízes 3:31. Lá diz assim: depois de um dos juízes que Deus levantou, veio Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma pilhada de bois, e também ele libertou a Israel. E é só isso que diz em Sangar. E agora nós vemos Tola e Jair também serem de fato nos revelados na Bíblia, mas com muitas, com poucas informações acerca desses juízes. Mas ao mesmo tempo nós aprendemos algo maravilhoso aqui. É que o período de Tola e Jair são períodos relativamente bem administrados por eles, em que Israel gozou de uma relativa paz. Olha só, nós vimos um capítulo 9, onde nós lemos uma história grande, que nos fala acerca de Abimeleque. A Bíblia conta muito sobre Abimeleque, mas veja como foi o governo dele. Foi um desastre. Não havia nem muita ameaça externa. O problema era Abimeleque e a ameaça que ele era ao povo dele mesmo, a Israel. Tanto que ele fez muito mal a Israel. Mas se gasta muito tempo, graça, falando de Abimeleque. E ao mesmo tempo, para com juízes que tiveram boa administração, o texto é pequeno. É óbvio que há um propósito do escritor de Juízes. Ele quer mostrar como Israel foi se corrompendo. Então ele dará dentro do seu planejamento da escrita mais tempo a juízes que mostram a corrupção de Israel, os erros de Israel. Mas ao mesmo tempo a Bíblia nos conta algo maravilhoso aqui. Que não é de fato por um homem ser conhecido na sua sociedade ou no seu tempo, é que foi ele necessariamente uma bênção para o seu tempo. Às vezes, há entre nós homens que morrerão sem ter o seu nome na história, mas que dentro do seu campo de ação foram uma grande bênção. É o que está falando. Esses juízes aqui reinaram, esses dois, Tola e Jair, reinaram por muito tempo. Eles reinaram muito mais, por exemplo, do que o juiz que vem em seguida, Jefté. Jefté reinará apenas, como nós veremos, 7 anos. Esses reinaram mais de 20 anos. Veja aí o primeiro texto. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim, uma das regiões de Canaã. Julgou a Israel, olha quanto tempo, 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Um julgou 23 anos, outro julgou 22 anos. E vocês perceberam algo? É que não há aqui relatadas ameaças de povos pagãos vindo de fora para tomar Israel. Nos outros juízes que nós passamos, lembra? Há sempre uma ameaça externa.
os midianitas, os amorreus, os filisteus, mas aqui você não vê. Tanto para Tola quanto para Jair, você não vê ameaça grande externa. Então, muito provavelmente foi um tempo em que Deus concedera, de certa forma, paz a Israel com referência a inimigos externos. Sabe por quê? Olha como Deus é bondoso. Abimeleque tinha feito um grande estrago em Israel. E Abimeleque, lembra do que nós vimos no capítulo 9? Era um israelita. E ele administrou Israel muito mal. Então agora Deus levanta esses dois homens para pôr em ordem as coisas que Abimeleque desorganizou. O mal que Abimeleque fez em Canaã. Então Deus dá um período de paz a Israel, de inimigos externos, para que Israel conserte-se internamente. Isso aqui é maravilhoso. Como Deus é bondoso e sensível às necessidades do seu povo, ainda que seu povo seja muitas vezes rebelde. Mas Deus poupou Israel por esse período todo aqui de inimigos externos, para que Israel pudesse pôr em ordem as coisas internas por conta do que Abimeleque fez. É interessante nós devemos pensar em Tola e Jair não como juízes guerreiros, embora não quer dizer que eles não fossem, ok? Certamente eles tiveram suas batalhas, talvez não batalhas épicas como fora de Gideão, por exemplo, mas eles tiveram suas batalhas. Mas eles governaram Israel, eles julgaram Israel mais como juízes civis, que decidiam as causas dos homens, dos israelitas, do que como guerreiros. É por isso que nós vemos a ausência aqui de guerras, porque o juízo que Tola e Jair trouxeram a Israel nesse período era mais de decisões judiciais. Os israelitas iam a eles com demandas judiciais e eles julgavam Israel nesse sentido. Então eram mais para magistrados do que para guerreiros militares, como os outros juízes anteriores, e como virá também Jefité e Sansão. Isso aqui é importante. Agora, outra coisa importante é que a partir daqui a história dos juízes começa a se assemelhar à história dos reis, porque nós estamos chegando no final dos juízes. Nos restam aqui no livro mais dois juízes, Jefité e Sansão. E aí, do livro de juízes, Sansão é o último. E aí, o último juiz, nós veremos ele em 1 Samuel, porque Samuel não só é um profeta, mas um juiz. Ele é considerado o último juiz. Ou seja, ele é o último antes dos reis. Samuel vai ungir o primeiro rei de Israel. Aí o período de juízes acaba. Mas é interessante que a partir daqui, já em Tola e Jair, a morte deles é relatada, como era relatada no livro dos reis e crônicas, a morte dos reis. Porque é a primeira vez que vai aparecer o seguinte, olha aí, versículo 2: julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois, versículo 5, acerca de Jair: morreu Jair e foi sepultado em Camon. Essa ideia de morreu e foi sepultado em tal lugar é uma fraseologia muito usada na história dos reis. Os reis é que começam a ser identificados na morte como morreu e fora sepultado em tal lugar. Então o livro aqui nos começa a preparar para a época dos reis, porque a época, o período dos juízes, está acabando. Mas vamos prosseguir. O versículo de número 4 diz assim sobre Jair: tinha este 30 filhos, o sétimo juiz, depois de Tola. Tinha este 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos e tinham 30 cidades, e se chamavam Avó de Jair, que significa as cidades das vilas de Jair. Até o dia de hoje, ou seja, quando o escritor estava compondo o livro, ele diz, é como se ele dissesse assim: se alguém quiser ver as tendas dele, lá em Gileade, podem ir lá. Estão lá até hoje. Essa é a ideia da historicidade, da autenticidade à história. Quando a Bíblia diz assim, até os dias de hoje, é para dar autenticidade à história. Vocês podem ir lá conferir que o que eu estou descrevendo é verdade. Continua o texto. Até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Primeira coisa aqui, que Gileade, onde ficava Gileade? Gileade era o território aonde estavam as tribos Manassés oriental, Ruben e Gad. Essas três tribos, Manassés, Gad e Ruben, ficavam na Transjordânia. Aquela região é chamada de Gileade.
Então Gileade é a parte oriental de Canaã, é pós-Jordão. Havia na parte ocidental de Canaã a tribo de Judá, a tribo de Sacar, a tribo de Benjamim, a tribo de Efraim, e outras tribos. Mas na Transjordânia havia 3 tribos. E aquela região é chamada de Gileade. Então agora nós sabemos onde estamos no mapa de Canaã. E é de lá que veio esse juiz chamado Jair. E veja quantos filhos ele teve, né? Você sabia, meus irmãos, nós veremos isso, que Jefité não teve nenhum filho. Jefité teve uma única filha. E nós veremos o que aconteceu com ela, lembra? Que ele vai consagrá-la, sacrificá-la de uma certa forma, nós veremos isso. Mas ele teve uma filha só. E é interessante que há uma estrutura hebraica chamada Quiasmo, no texto, que mostra que o juiz que veio antes de Jefité teve muitos filhos, e o juiz que viria depois dele também. E no meio disso, o homem que não tem filho nenhum. Quantos filhos nós teremos? Ou os filhos que nós não teremos? Isso depende do Senhor. É o Senhor que estabelece essas coisas. Ele pode usar instrumentos com muitos filhos. E ele pode usar instrumentos sem nenhum. Ele pode usar pessoas que são solteiras, que nunca se casaram. E ele pode usar pessoas que constituíram famílias. O Senhor é que faz essas coisas. Ele é que habilita todos os tipos de homens para a sua glória. Isso é muito interessante. Porque nós vemos que ele não teve nenhum filho. E cercado de 2 juízes que tiveram muitos filhos. E os filhos desse juiz, Jair, viviam como reis. Vocês viram aí, né? Eles andavam, tinham 30 cidades. Andavam sobre 30, diz aí o texto, né? Versículo de número 4. Cavalgavam sobre 30 jumentos. Cada um tinha um jumento. E era, veja, era algo que só os ricos possuíam, não era qualquer família que tinha 30 jumentos. Então a família de Jair era uma família que gozava de certa riqueza. E diz mais, e possuíam 30 cidades. Então veja, meus irmãos, a realeza começa a ser reconhecida em Israel aos poucos. Nós vimos aqui que a maneira de contar sobre a morte de um juiz já se assemelha à maneira que é narrada a morte dos reis, no livro dos reis e crônicas. Nós vemos agora, lembra de Gideão, que não aceitou ser rei, mas tinha benesses de realeza. Aqui também nós vimos juízes que têm também cidades, que governam cidades. Então veja, tudo isso o livro está nos preparando para a época dos reis. Mas antes disso, nós vamos ao versículo 6. E o que o versículo 6 vai nos dizer? Morreu Tola, o 6º juiz, e morreu Jair, o 7º juiz. Agora virá o 8º juiz, que é Jefité. Só que antes dele chegar, ele só aparecerá no capítulo 11. Então o final do capítulo 10, do versículo 6 até o versículo de número 18, é a introdução para a história de Jefité. É o contexto, é o pano de fundo, é a armação do palco para a cena ser de fato executada. É o que nós temos aqui do capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 18, ou seja, o restante do capítulo 10. É a introdução, o contexto para a história de Jefité. E lembram-se? Se em Tola e Jair, não é dito que Israel voltou a pecar, que é aquela narrativa temática do livro dos Juízes. Eles pecaram, foram oprimidos, clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe mandou o libertador. Agora em Jefité, essa forma retorna, essa máxima retorna. Veja, vamos começar? Versículo número 6. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. Deixaram o Senhor, e não o serviram. Veja, meus irmãos, eles começam com aquilo que pode decidir a vida de qualquer homem. Eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Meus irmãos, fazer o que fazemos perante Deus é o que decidirá toda a nossa vida. Todos os nossos atos são feitos diante do Senhor, quer os bons
quer os maus, mas por estarmos diante do Senhor, Ele julgará os nossos atos. E Israel fez o mal não apenas para com o seu próximo, mas o que decidiu o destino de Israel foi fazer diante de Deus o mal. Deus viu o mal que Israel fez, porque fora feito diante dele. Meus irmãos, eu posso esconder o pecado de todos os que me servem, eu posso esconder o pecado de toda a igreja, mas eu jamais esconderei o mal que faço diante do Senhor. O Senhor vê todas as coisas que fazemos, irmãos. Israel fez o que era mal perante o Senhor. O Senhor estava vendo aquelas coisas. Continua o texto: e serviram aos Balaíns, a idolatria de Israel, veja aí, e serviram aos Balaíns e a Astarote. É interessante que os deuses, os Balaíns e Astarote, já nos foram falados em textos, Isabel, anteriores a este que dá introdução a Jefté, meus irmãos. Mas aqui é adicionado mais deuses. Olha aí, são deuses novos a quem Israel está servindo. Versículo de número 6: e não só a Balaim serviram como a Astarote, mas também aos deuses da Síria, que eram Hadad e Rimon, aos de Sidom, que era o deus Baal fenício, porque Sidom era da região da Fenícia, ao noroeste de Canaã, lá em cima, ao noroeste de Canaã, de Moabe, que era o deus Camas, que era o deus de Moabe, dos Moabitas, e mais ainda, dos deuses dos filhos de Amon, que era Moloque. Lembra que era o deus que exigia sacrifício humano? Os habitantes de Amon ofereciam seus filhos queimados a esse deus pagão Moloque. E mais ainda, e ao deus dos filisteus, que era Beelzebu ou Baal-zebu. Daí vem Beelzebu lá, como Satanás é chamado também no Novo Testamento. Veja que a corrupção. Por que o autor diz isso aqui? Para mostrar que a corrupção de Israel tem aumentado, que pecado atrai pecado, que uma vida de pecado chama mais pecado, que aquele que se entrega a um pecado, outros pecados ele também praticará. Essa é a ideia. Antigamente era só os Balaíns e Astarote. E se alguém pudesse pensar em Israel, meus queridos, vamos servir apenas aos Balaíns e Astarote? Não, porque um pecado chama outro pecado. Uma alma entregue ao pecado será ainda mais corrompida, entrará num lamaçal sem fim. E essa é a ideia aqui do autor, que Israel não só se limita a adorar de maneira errada, afrontando a Deus, a Baal e a Astarote, mas também a outros deuses de outras nações. Aqui é a ideia de que o pecado aumenta, atraindo a ira de Deus. Veja o versículo de número 6, no final diz assim: eles fizeram adoração e deixaram o Senhor e não o serviram. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Não há como viver em pecado e viver com o Senhor. Não há como. Nosso coração, que ainda é enganoso mais do que todas as coisas, o velho homem que entra entre nós, quer nos convencer de que nós podemos viver no pecado e ainda sermos servos de Deus e gozarmos do relacionamento com Ele. Isso é impossível. A idolatria é o abandono do Senhor. O amor às coisas deste mundo é abandono do Senhor. Quando nós colocamos o coração em algo que não é o Senhor, nós estamos automaticamente abandonando o Senhor, deixando de lhe dar a honra que Ele vive, o amor que Ele merece. Não existe, irmãos, um coração onde possa habitar pecado e Cristo, ou um ou outro. E Israel, na medida que adoravam os deuses das nações pagãs, deixavam o Senhor. Vamos mais, versículo de número 7. O resultado disso? O pecado atrai a ira de Deus, como diz Paulo em Romanos. Olha o versículo 7. Vamos ver juntos? Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. O pecado atrai a ira de Deus. Paulo diz isso em Romanos. Se sempre foi assim, o pecado é como um imã. Quando nós pecamos, nós estamos e não nos arrependemos, nós estamos, por assim dizer, chamando a mão de Deus pesada sobre nós, e ela virá, se nós não nos arrependermos. E então Deus acendeu a sua ira contra Israel e os entregou na mão dos filisteus e na mão dos filhos de Amon. É interessante aqui que os filhos de Amon são os descendentes
lembra Ló, sobrinho de Abraão, quando as filhas dele, num ato incestuoso, deitam-se com ele, depois de o embriagarem, e ele dá a luz a elas, a cada uma um filho. Amon é um dos descendentes. De certa forma, eles eram parentes de Israel, porque vinham do sobrinho de Abraão, mas ao mesmo tempo se tornaram inimigos de Israel. É interessante que nós falamos pela manhã, né? Que os inimigos do homem serão da sua própria casa. Não era diferente do Antigo Testamento. Você via irmãos contra irmãos, parentes contra parentes, por causa do Senhor. E aqui então os filhos de Amon foram levantados, e os filisteus também. Mas é interessante que os filisteus, na saga de Jefité, não tem tanta importância. Mas eles já são levantados aqui porque o próximo juiz que virá sim vai combatê-los. É levantado para destruí-los, que é Sansão. Sansão, aí sim, ele se dedicará, será levantado para destruir os filisteus. Já os filhos de Amon, Jefité, é levantado para destruí-los. O autor os coloca juntos porque ele está tratando os dois últimos juízes do seu livro. Veja só, versículo de número 8: os quais, tanto os filisteus quanto os filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano humilharam, a ideia de vexaram, humilharam e oprimiram os filhos de Israel por 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, região de Gileade. Lembra que nós falamos? Transjordânia. Continua: na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Meus irmãos, é interessante aqui que o problema não ficou só em Gileade, da além do Jordão, na parte oriental de Canaã, mas o problema se estendeu à parte ocidental. Diz o texto que os filhos de Amon também foram contra Judá, Benjamim e a casa de Efraim. A ideia de que os filhos de Amon oprimiram as 3 tribos que estavam lá da além do Jordão, parte oriental. Mas eles não se satisfizeram apenas com isso. Eles atravessaram o Jordão e invadiram Judá, Benjamim e Efraim. Sabe o que a Bíblia quer ensinar para nós aqui, rapidamente? É que quando a igreja não faz nada para proclamar o Evangelho de Cristo na sociedade, o mal que está lá virá aqui. A gente pensa assim: vamos ficar aqui nós aqui dentro e vamos viver com Cristo aqui dentro. Deixa o mundo se acabar lá fora, deixa ser destruído lá fora. Bom, pregar, ouvir o Evangelho aqui, mas eu não preciso pregar o Evangelho lá fora, porque o que importa é que dentro do povo de Deus aqui. Pois se nós não fizermos, segundo a graça de Deus, o que Ele mesmo nos ordenou a fazer lá fora, o mal chegará aqui dentro. É preciso que a igreja saia desse sentido. É preciso que quando eu falo igreja, cada um de nós, porque não dá para a gente combinar muitas vezes, todo mundo sai junto. A igreja, quando fala igreja, é porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. É preciso que a igreja proclame o Evangelho de Cristo para que o mal não prevaleça lá fora, porque se nós não fizermos nada, ele virá. Judá e Benjamim e Efraim poderiam olhar lá os amonitas oprimindo as tribos da além do Jordão, deixa isso com eles, mas o mal de lá chegou aqui. Vamos lá, continuando, versículo 10. Então, olha aí, o mesmo ciclo, olha aí. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Ou seja, nós quebramos a aliança, nós somos adúlteros, nós quebramos a aliança de casamento entre Yahvé e o seu povo. Nós fomos dados a Yahvé, e Yahvé nos comprou no Egito, Ele nos resgatou da opressão egípcia. Nós devíamos adorá-lo, mas nós o traímos. Nós adoramos os Balaíns, nós somos adúlteros espirituais, nós pecamos contra o Senhor. E aí diz mais o texto, versículo, olha a resposta do Senhor. Vamos ver juntos? Versículo de número 11 e o versículo de número, até o versículo 13. Vamos ver juntos? 11 a 13, leiamos. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel, quando os egípcios e os amorreus, e os
Não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos. Olha o que Deus está dizendo, Cláudio, Igor, José. Ele diz, olha a resposta de Deus a Israel. Ele diz o seguinte: vocês se lembram dos egípcios? É uma referência ao Êxodo. Vocês se lembram quando vocês clamaram a mim, quando o faraó os oprimia? E como eu livrei vocês lá do Egito? E vocês se lembram também dos amorreus, que através de Josué eu julguei os seus reis, Og e Seom? Isso está em Josué capítulo 2. Eu também vos livrei dos amorreus e dos filhos de Amon. Eu vos livrei através de Eude em Juízes 3. E os filisteus eu levantei Sangar em Juízes também 3, como é narrado. E os sidônios, os vossos opressores, eu levantei Otiniel e ele os livrou dos sidônios. Posteriormente os amalequitas vieram, que eram seus inimigos antigos desde o Êxodo, está lá em Êxodo 17. E em Juízes 3, em Juízes 6, 3, eu os livrei das suas mãos também. E os maronitas, ou melhor, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maronitas, que aqui é a primeira vez que aparece esse termo, mas é uma referência aos midianitas. Maronitas aqui pode ser lido como midianitas. Eu também os livrei dos midianitas através de Gideão. Não fora isso que aconteceu? Contudo, vocês não me adoraram, vocês me abandonaram. E é interessante, meus irmãos, vocês se lembram que nós lemos anteriormente no versículo de número 6, os deuses que Israel estava adorando, fora os Balaíns e Astarote, que a gente leu, os deuses de Amon. Ali há uma lista de 7 deuses, se nós contarmos. Se você for agora no versículo 6 e contar, você verá 7 deuses a quem os israelitas estavam servindo. Agora, se você olhar aqui, você verá 7 inimigos de quem Deus livrou os israelitas. 7 deuses a quem os israelitas estavam servindo, e 7 inimigos de quem Deus os havia livrado. O que o texto quer dizer? Lembra-se que para o judeu, o número 7 traz a ideia de algo completo, de perfeição, de completitude. O que Deus quer dizer, através do autor inspirado, é o seguinte: eu vos livrei completamente, e vocês me abandonaram completamente. Para cada 7 livramentos que eu dei a vocês, vocês adoraram os 7 deles. Vocês nunca foram gratos. Olha só. Eu vos livrei em todas as circunstâncias. Eu vos livrei de todas as maneiras. E vocês me traíram de todos os modos. Eu não vos livrarei mais. A Bíblia diz que a paciência do Senhor tem um limite. Lá em Provérbios, nos primeiros capítulos, quando a sabedoria clama, tem versículos e versos ali que dá para nós tremermos. Nós levamos muito a sério. Lá diz assim o texto da sabedoria: porque eu clamei e vocês não me ouviram, porque eu estendi a mão e não houve quem a segurasse. Agora, vindo o vosso terror, eu zombarei de vocês, e vindo a vossa perdição, eu de fato me rirei de vós. É o que Deus está dizendo aqui. Eu vos livrei tantas vezes, e vocês ainda têm me traído tantas vezes. Agora eu não vos livrarei mais. Você pensou ouvir isso de Deus? Você pensou ser abandonado por Deus assim? Na nossa rebeldia, na nossa ingratidão frequente, nós clamamos a Deus e nenhuma voz do céu veio mais. Nenhuma mais, porque Deus nos socorreu tantas vezes e nós o traímos igualmente. Mas o texto continua, e veja como continua. Versículo de número 14, olha o que Deus diz, olha a proposta irônica que Deus faz: ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Vocês não escolheram os deuses para vocês.
Vocês não fizeram vossos deuses o dinheiro? Agora corram o dinheiro. Vejam se ele pode livrar vocês de uma crise moral. Corram para os seus familiares. Vocês não colocaram eles na frente do Senhor? Agora é eles que vos ajudem. Corram para esses deuses que vocês criaram. Corram para os seus prazeres. Quando vocês agora estão em angústia, corram para os seus prazeres que vocês tanto amaram. Eles que vos livrem. E não é justo assim? E não é justo, Deus? Vocês escolheram os nossos deuses. Eles que vos socorram. Versículo de número 15. Veja a resposta de Israel. Vamos ler juntos? Versículo 15 e 16. Leiamos. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faz-nos tudo quanto nos parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos, de tirar os deuses alheios do meio de si, se serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça. Meus irmãos, que texto. Então, quando Deus diz assim: olha, eu não vos livrarei mais, eu vos livrei completamente em todas as suas angústias, e vocês me traíram completamente. Que os deuses que vocês escolheram vos livrem, recorram a eles. Aí Israel diz a Deus: temos pecado de fato, Senhor. Faze-nos tudo quanto te parecer bem. Essa oração aqui, essa parte da oração, parece muito o coração de Davi. Uma das orações de arrependimento mais belas contidas na Bíblia. Olha o que Davi diz. Quando ele pegou com Betseba, quando ele adulterou com a mulher que não era dele, ele mandou matar o marido dela, porque ela se encontrara grávida de Davi, o rei Davi. Olha o que ele diz: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Lembra quando começou o texto aqui? Israel tornou a fazer o que era mal perante o Senhor. Olha Davi dizendo: e fiz o que era mal perante os teus olhos. Agora veja: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Em outras palavras, olha o que Davi está dizendo: Senhor, a maneira pela qual o Senhor quiser me tratar, o Senhor será justo. Eu não posso reivindicar nenhum benefício mais. Se o Senhor quiser me destruir, disse Davi, o Senhor será justo e puro, porque eu mereço. Aqui Israel diz a mesma coisa: Senhor, nós temos pecado contra ti, faze-nos o que te parecer bem, age conosco segundo o seu querer. Mas aí Israel continua. Olha aí, versículo de número 15. Porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. Agora veja, acrescentado a esse pedido de perdão, de livramento, apenas desta vez mais, há algo muito importante aqui que vai decidir a sorte de Israel naquele momento. Eles não só mostram, proclamam arrependimento, mas eles vão agir, eles farão algo. Olha o texto, versículo 16: e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Quando Israel, irmãos, deixou de apenas falar, mas passou a fazer, então Deus, movido em seu coração, teve misericórdia do seu povo. A chave aqui é o arrependimento que vai além da boca, mas ele se mostra e é comprovado em atos. Senhor, nós pecamos contra ti, salva-nos, rogamos-te, apenas dessa vez. Então Israel tirou os ídolos do seu meio e os abandonou. Eles fizeram algo. Arrependimento, irmãos, é fazer algo. Arrependimento é abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Arrependimento não é um sentimento,
é muito mais do que um sentimento. Envolve o sentimento, mas é muito mais. Se expressa em obras, se expressa no retorno a Deus depois de ter abandonado o mal. O verdadeiro arrependimento nos faz nos mover, faz-nos tomar atitudes contra o pecado que em nós habita, contra o pecado a que nós damos anteriormente. Ele de fato opera em nosso ser, não só nos nossos sentimentos, mas ele molda o arrependimento verdadeiro às nossas atitudes. E quando Israel se moveu e fez algo, então o texto diz assim: então já não pôde Deus reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Olha só o que Isaías diz, eu vou ler para vocês, parece muito com o que está aqui. Em toda a angústia deles, de Israel, Deus foi angustiado. Olha, meus irmãos, o que o texto está dizendo. Deus, ele tem simpatia conosco. A sua misericórdia se importa conosco. O que o povo dele sente, ele sente. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Deus não está lá no céu, irmãos, no trono soberano, embora seja soberano. Ele não está lá no céu, embora soberano, insensível ao que nós passamos aqui. Sofram aí que tudo vai acabar bem. Ele se importa conosco. Ele sente as nossas angústias. Nas angústias dos filhos de Israel, ele se angustiava. Ele se importa com o seu povo. O seu coração está no seu povo. A palavra misericórdia vem de cardia e miséria. O coração que se inclina à miséria, que se importa com a miséria. A ideia de misericórdia. Deus se importa com o nosso sofrimento. Quando nós pecamos e choramos e pagamos pelo nosso pecado, Deus se importa conosco. O coração dele se comove. Deus é um Deus bondoso que ama. Qual é o pai que gosta de ver o filho sofrendo, mesmo que o filho tenha agido mal? Que pai que não ama o seu filho, mesmo quando ele está pagando pelo que ele fez de mal? Deus ama os seus filhos, ainda que eles ajam mal, e ainda que eles estejam pagando pelo que fizeram. O coração de Deus se move, se arrependido demais, irmãos. Olha a força do texto. Quando Israel, na sua angústia, na sua desgraça, clamou ao Senhor, então já o Senhor não pôde reter a sua. O texto é tão. Irmãos, lembra de José do Egito? Vocês, hoje de manhã aqui na classe de adultos, vocês viram a lição de José do Egito. Lembra de José do Egito, quando os irmãos dele foram ter com ele e ainda não sabiam que ele era o seu irmão? Ele era ali o príncipe do Egito, administrador, mas os irmãos não sabiam. Lembra que José do Egito chega uma hora que ele não aguenta mais, porque ele está querendo provar aos irmãos, ele não conta quem é o irmão dele, ele quer provar, mas uma hora ele não aguenta, ele dá um grito. E ele então diz: eu sou irmão de vocês. Aí ele diz assim: mas não temam, eu não vos farei mal. Vocês fizeram mal a mim, mas eu amo vocês, e eu não vos farei mal. A ideia, o que José sentiu foi o que Deus deu a ele, porque isso vem de Deus. A ideia é que Deus não pôde mais se conter, porque Deus é rico em perdoar. Deus quer perdoar. Deus deseja perdoar. O seu coração é um coração misericordioso. Ele deseja e ama fazer isso. A ideia do texto é muito bonita, é poética. Ele não pode se conter. Quando ele vem um filho arrependido, ele não pode mais se conter. Ele o perdoará de todas as suas ofensas. Graças a Deus. Meus irmãos, essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa única esperança. É a misericórdia de Deus. Porque as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Lembra da parábola? Isso não é só do Antigo Testamento. Lembra da parábola do filho pródigo? Do filho que disse na frente da face do pai dele, quando pediu a herança do pai, o filho disse assim: é como se o filho estivesse dizendo do pai dele: eu preferia que o senhor tivesse morto.
Porque a herança dos irmãos só era dada depois da morte. E quando aquele filho chega para o pai e diz: dá a minha parte da herança, é como se ele tivesse dito na cara do pai, da face do pai: eu preferi que ele tivesse morto. E esse filho vai se embora da casa do pai, vai gastar seu dinheiro de maneira dissoluta, corrupta. Mas ele volta arrependido. E sabe o que o pai faz, meus irmãos? O pai corre. Jesus Cristo disse que o pai corre para abraçá-lo. E não trata como escravo, como aquele filho desejaria ser tratado, mas como um filho. Veja, irmãos, como Deus é misericordioso. Veja como Deus é rico e perdoador. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão, por causa da desgraça de Israel. Versículo 17. Agora o autor muda a cena. Tendo sido convocados os filhos de Amon, os inimigos de Israel que os oprimiu durante aqueles 18 anos, acamparam-se em Gileade, leste do Jordão. Mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então veja, Gileade e Mispa são regiões que ficam de frente a outra. Elas ficam em frente uma da outra, só que separadas pelo Jordão. Gileade fica do lado oriental e Mispa do lado ocidental, mas elas ficam de frente uma para a outra. Só tem um Jordão que separa, ou seja, Amon está pronto para a batalha e Israel está pronto para a batalha. Só que falta o seguinte: falta um juiz. Ainda não apareceu um juiz, porque Tola e Jair morreram. Então daí vem a pergunta final do versículo 18. Olha aí, vamos ver juntos? Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. A ideia é de que os príncipes de Gileade, como os israelitas, né? Lembra que Gileade é a parte que comporta as 3 tribos da além do Jordão. Os israelitas de Gileade começaram a perguntar um para o outro: quem será o homem que nos liderará? Que saiba, que este homem saiba, que se levantar para nos liderar, ele será o cabeça de Israel. E aí então nós veremos, se Deus quiser, domingo que vem, Jefité se levantando. E que juiz inusitado Jefité nós veremos será. Primeiro que Jefité é o filho de uma prostituta. Quem eles menos esperam é um homem que foi deserdado de Israel. Um filho de uma prostituta se levantará como juiz para combater os filhos de Amon que oprimiram Israel. O que nós aprendemos aqui hoje? Vamos aplicar agora? Vamos lá. Irmãos, ainda que poucos saibam da sua vida. Lembra lá de Tola e Jair? Que foi curto o relato da vida deles? Ainda que poucos os homens saibam da sua vida, ela pode, pelo poder de Deus, ser uma vida abençoada e uma vida próspera, segundo a vontade de Deus. Hoje, como nós falamos no início, nós achamos que as vidas abençoadas são as vidas que são conhecidas. As pessoas fazem de tudo hoje, nós temos visto na mídia, de tudo para serem conhecidos, de tudo. Mas a Bíblia está dizendo que isso não é prova de uma vida abençoada. Ser conhecido não é prova de ser aprovado por Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que vão passar nos anais da história sem nenhuma consideração, mas diante de Deus eles serão reconhecidos como tendo uma vida abençoada. Não se preocupe em fazer o seu nome grande. Não se preocupe em entrar para os anais da sociedade no qual você viveu. Preocupe-se antes de viver com Deus e ser por Ele abençoado e abençoar aqueles que Deus colocou ao seu redor. Tenha uma vida simples. Seja como Davi, né? Senhor, não é orgulhoso do meu coração, nem ando à procura de grandes coisas para mim. 2. Meus irmãos, um pecado não abandonado sempre nos levará a outro pecado, e assim por diante. Lembra de Israel? Começou adorando os Balaíns e Astarote, se viu adorando todos os deuses pagãos daquela região.
Meus irmãos, lute contra o pecado agora. Lutemos contra o pecado agora, antes que seja tarde demais. Antes que o pecado nos corrompa completamente. Ok? Lembra de Davi, o homem segundo o coração de Deus? Ele flertou com o pecado. O que aconteceu? Omissão de ir à guerra, adultério, mentira, assassinato. Um pecado ali, não tratado, não abandonado, trouxe outros pecados e o sofrimento da vida. Lute contra o pecado, o menor que ele seja. Não dê espaço a Satanás. Não brigue com essas coisas. Elas podem ser fatais. Elas podem destruir toda a sua vida e a minha. Terceiro, a bondade do Senhor para com o povo rebelde não tem limites, mas ao mesmo tempo não abuse dela. Lembra que nós lemos? O Senhor é rico em perdoar, porém não em nosso culpado. Deus não é bondoso para conosco, irmãos, para que nós fiquemos desprezando a graça dele e vivamos em pecado. Não é para isso que a bondade de Deus se revelou para conosco. É para nos fazer mais gratos em obediência a Ele. Não para nós vivermos mais em pecado. Então saibamos de uma coisa. Saibamos daqui sabedores disso. Deus é bondoso sim, rico em perdoar, mas Deus não é um tolo. Com Ele dele não se zomba, com Ele não se fica. Aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Israel ouviu de Deus: eu não vos auxiliarei mais, eu não vos livrarei mais. Mas eles clamaram e Deus livrou. Mas o que aconteceu posteriormente na época dos reis? Eles voltaram aos pecados, e aí Deus finalmente os entregou na mão dos assírios e dos babilônios. Não brinquemos com Deus, irmãos. Deus é bom e misericordioso, mas nós não podemos abusar disso. Não zombe de Deus. Eu e você, não zombemos de Deus. 4. O Senhor tem prazer em perdoar e salvar. Lembra? Então Ele não pôde mais reter a sua misericórdia por causa da desgraça de Israel. Meus irmãos, não tenha dúvida de recorrer a Deus, buscando a sua misericórdia. Não titubeie. Quando eu e você pecarmos e estivermos pela graça dele arrependidos, não fique se perguntando em seu coração: será que meu pai me receberá? Não. Faça como o filho pródigo. Vá até ele, e ele estará, segundo a graça dele, pronto a te receber, segundo o seu amor. Não titubeie, não duvide do amor de Deus. Ele jamais recusará estender a mão para o pecador arrependido. Deus ama o pecador arrependido. Vá a Deus, não tenha medo, não duvide do amor de Cristo. Ele é rico em perdoar. Por último, o verdadeiro arrependimento consiste em abandono de pecado e voltar-se para Deus. Nós vimos que Israel, nesse momento, ele fez o que Deus esperava. Ele não só professou um arrependimento de boca, mas ele fez algo. Ele abandonou os ídolos. Então Deus socorreu o seu povo. Irmãos, o arrependimento não pode ser só de boca, não pode ser só uma emoção. Ele tem que ser realizado em atos, tem que ser provado em atos. Aí eu pergunto a cada um de nós aqui: nós nos arrependemos de fato daqueles pecados que nós cometemos? Nós os abandonamos? Ou nós ainda retornamos a eles, como se nós tivéssemos jamais nos arrependido? Como é que você tem tratado o pecado? Segundo a graça de Deus, você tem lutado e abandonado o pecado? Ou nós temos vivido no pecado, ainda que nos sintamos um pouco tristes com isso, temos vivido no pecado? A verdadeiro arrependimento consiste em abandono de pecado e consagração a Deus. Que Deus abençoe e nos guarde. Amém.